Fala, seus mal diagramados. O primeiro contato que muitas pessoas tiveram com a internet deve ter sido tão santificado como a primeira vez que Ed Mota viu um peitinho na sua frente. Puta que pariu, foi um negócio. Nunca mais fomos os mesmos, desde quando aceitamos em nossos lares o Yahoo Mail, o Mirk, CD de instalação da América Online e a menina do corredor. Entre o deslumbramento boçal diante da promessa da aldeia global e a tecnofobia de sempre, poucas pessoas avaliaram com equilíbrio o impacto da internet em nossas vidas. Eu lembro apenas de David Bowie em 1999 falando que nem vimos a ponta do iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. 25 anos depois, o divertido é ver que uma parte considerável da população está afundada em dívidas de aposta online e o trágico é saber que Bela e Belinha tem OnlyFans. Mas existe outro círculo infernal para além desses. É o grau de poder que colocamos nas mãos de uns poucos bilionários escrotos que estão manipulando nossas mentes e a política global. O exemplo mais bem acabado dessa nova era da história do capitalismo é Elon Musk. Nascido na África do Sul em 1971, ele é atualmente fundador e diretor da empresa fogueteira SpaceX, CEO da Gurgel de Gringo, a Tesla, fundador e CEO da Neuralink, que quer colocar um supositório de chip em seu cérebro, e proprietário do Twitter, a rede dos nudes e dos concertos Candlelight. Musk é filho de uma modelo e de um dono de minas de esmeralda na Zâmbia. Seguindo a cartilha do pobre menino rico e branco, Elon se dedicou desde a infância à programação de computadores e a ler livros de ficção científica hard, tais como Fundação de Isaac Asimov. Como bom nerd das antigas, apanhou de uns brutamontes na escola ao ponto de parar no hospital. Em 95, largou um doutorado em física para se dedicar às suas ambições empresariais. Em 99, uma de suas empresas na internet, a Zip2, foi vendida para a Compaq por mais de 300 milhões de dólares. Em 2002, a eBay adquiriu outra empresa com participação de Musk, a PayPal, por 1,5 bilhão de dólares, dos quais Musk recebeu 165 milhões. Musk fundou a Space Exploration Technologies, ou SpaceX, em maio de 2002. A humanidade deve ter outra opção para a eventualidade de uma catástrofe global e por isso ele começou a investir na colonização de Marte. Ele não para. Em 2004, tornou-se dono da Tesla, empresa automotiva e de armazenamento de energia que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos. Mas como aqui não é o canal do Gordão Foguetes, não vou perder mais tempo com as glórias e conquistas de Elon Musk. O real passado secreto dele não se encontra em seu casamento com a Grimes ou no nome dos filhos, que são impronunciáveis, tipo XAE-X2 e Exadark Sideral Musk. É sério mesmo. Mas sim na ideologia que ele representa. Apesar de ter colado com Obama, que lhe possibilitou influência na construção de foguetes, depois Musk se bandeou para os lados de Donald Trump e da alt-right americana com suas teorias sobre grande substituição dos brancos e agora agindo ativamente ao lado da internacional fascista. Essa aproximação está ligada a uma mudança não só no capitalismo, mas na filosofia das últimas décadas. O que vamos ver a partir de agora é uma série de teorias e ideologias que estão fazendo a cabeça não só de Musk, mas também de boa parte dos bilionários do Vale do Silício. Comecemos pelo aceleracionismo. Nas suas origens, nos anos 70, o aceleracionismo de filósofos como Deleuze, Lyotard e Shulamit Firestone buscava dar continuidade às revoltas mundiais ocorridas em 68 e dissolver as últimas barreiras morais e sociais do Ocidente a partir da crise do modelo social-democrata e do Fordismo. Partindo de Marx, que afirmava que a verdadeira barreira da produção capitalista é o próprio capital, esses autores investigavam maneiras de romper essa barreira, lançando
usando o capitalismo contra si mesmo, como uma espécie de radicalização ou aceleração do próprio capitalismo. Em outras palavras, a saída para o capitalismo não seria se retirar do processo, mas ir mais longe, e sim acelerar o processo. Nos anos 90 seguiu-se uma nova geração de pensadores aceleracionistas a partir do Cybernet Culture Research Center, o CCRU, formado pelos pensadores Nick Land, Sad Plant, Mark Fisher, Kodu Eshun, dentre outros. O grupo acabou rachando em 2003 em função de divergências políticas radicais. Enquanto Mark Fisher, ainda na esquerda, buscava saídas do seu realismo capitalista com seu comunismo ácido, Nick Land se afundava em uma nova versão radical da direita. Ele defende que estamos em uma era de dissolução generalizada e todas as tentativas políticas em evitar ou frear esses processos estão fadadas ao fracasso. O capitalismo seria uma espécie de contágio viral descontrolado e impossível de ser contido por nenhuma vacina política como Seguridade Social, democracias e participação popular. O que nos anos 70 era visto como fuga do capitalismo virou glorificação fatalista. Para além de, o capital é uma invasão do futuro por um espaço inteligente artificial que deve se montar inteiramente a partir dos recursos de seu inimigo. Segundo os pesquisadores Rodrigo Santaella e Victor Marx, Land se dedicará a contar a história do exterminador do futuro a partir da perspectiva da Skynet, se colocando do lado da inteligência contra a humanidade. Outra corrente muito influente entre os bilionários do Vale do Silício é a defendida pelos neo-reacionários, o Iluminismo das Trevas, tá? O Iluminismo das Trevas foi inicialmente teorizado na década de 2000 pelo engenheiro de computação Kurt Irving sob o pseudônimo de Mencius Moldbug e posteriormente refinado pelo próprio Nick Land. Os seguidores do movimento NRX, majoritariamente baseados no Vale do Silício, buscam uma sociedade antidemocrática, antiliberal, anti-igualitária e antimoderna. Essa nova sociedade seria baseada em diferentes feudos ou monarquias lideradas por um grande CEO de uma empresa, neste caso, um CEO de uma Big Tech. É o tecnofeudalismo. Se aproximando de ANCAPs como Hans Hermann Hoppe, um dos ídolos de Paulo Cogos, Land admitiu que, ao contrário do que defendem alguns liberais clássicos, o mercado não é uma entidade democrática, na verdade é antidemocrática e anti-igualitária. E para eles essa desigualdade seria natural porque há pessoas mais capazes e outras incapazes. O que não se deve tentar, na visão dos caras, é democratizar o mercado e por isso devemos encorajar os mais fortes a dominar. E é até engraçado que um tetudo de 1,5 m, incapaz de usar o micro-ondas sem se cortar como o Paulo Cogos, acredite estar entre os mais aptos. Nesse cenário, milionários como Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg parecem ter dado um passo para além do papel de grandes empreendedores e se colocam como entidades políticas no mesmo nível de nações. Para eles, as plataformas seriam feudos globais comandados por senhores feudais bilionários capazes de corroer via smartphone, games e memes a soberania das nações e das instituições modernas. Gente como Musk está afundada nesse tipo de ideologia. Muitos estão completamente cientes do colapso ambiental ou de uma futura pandemia definitiva, mas a única preocupação dos caras é escapar dos restos mortais da humanidade. Vocês acham mesmo que o SpaceX vai, em 50 anos, ter uma opção de UberX com um Onix preto voador para te levar rapidinho ali em Marte? Yanis Varoufakis, ex-ministro das finanças da Grécia, foi um dos primeiros a falar sobre tecnofeudalismo. Por trás de toda a conversa sobre livre mercado e aceleração, o que se tem é isso aqui, abre aspas. Hoje a economia global é alimentada pela geração constante de dinheiro do Banco Central e não pelo lucro privado. Enquanto isso, a extração de valor tem se deslocado cada vez mais dos mercados e ido para plataformas digitais como Facebook e Amazon, que não operam mais como empresas oligopolísticas, mas sim como feudos ou propriedades privadas. Essa é a verdadeira mamata. E é essa mamata que se esconde por trás da intervenção cibernética de Musk na política mundial. Em 2020, Musk tweetou sobre o golpe em Evo Morales lá na Bolívia. Ele falou o seguinte: vamos dar golpe em quem quisermos, lidem com isso. Musk não pretende apenas extrair o lítio das terras da América do Sul.
Ele quer extrair suas crenças e sua atenção. Nossos dados são colonizados. Nossa subjetividade, desejos, percepções, opiniões e hábitos são tragados pelas Big Techs, armazenados e processados em servidores do norte global. E não é só Musk que embarcou nessa guerra aberta contra a esquerda e contra a democracia. Peter Thiel, cofundador do PayPal, primeiro grande investidor do Facebook, investidor em criogenia e doador da campanha eleitoral de Trump, é um vulcão de chorume reacionário embalado em bilhões. Ao contrário de outros bilionários, ele gosta de se apresentar como intelectual, pois é bacharel em filosofia e tem doutorado em direito. Ciência e tecnologia, diz ele, estão estagnadas, pois as universidades foram invadidas pelo pensamento woke, e isso trouxe uma série de barreiras à ciência, pois ninguém pode questionar a teoria da evolução ou, vejam só, a vacinação. Thiel é um defensor metafísico dos monopólios e a união entre monopólio e monarquia. Os monopolistas, para ele, podem se dar ao luxo de não pensar apenas em ganhar dinheiro. Os não monopolistas não podem. Em situações de concorrência perfeita, a empresa está tão concentrada em suas margens de lucro atuais que não consegue planejar o futuro a longo prazo. Somente uma coisa poderia permitir que uma empresa transcendesse a brutal luta diária pela sobrevivência: lucros monopolistas. Em uma ponta, o tecnofeudalismo precisa de sua atenção para monetizar anúncios, pornografia, doenças mentais e golpes financeiros ou de Estado que possibilitem maior atenção das pessoas às telas e redes sociais. Na outra ponta, eles precisam de lítio e outras matérias-primas para manter a armazenagem física de suas redes e de massas e mais massas de trabalhadores precarizados na manutenção desse monstro global. Quando somos chantageados pelo Myron Marreta, quando compramos criptomoeda do faraó dos bitcoins, ou quando pedimos que o mito feche o Supremo, o que se tem são diferentes manifestações do tecnofeudalismo. Por isso, ao comparar Xandão a Darth Vader, Musk não está sendo só divertidão. Tem método e objetivos claros. Está ocorrendo um ataque político de forças da extrema-direita externas ao sistema político brasileiro. É algo orquestrado, afirma a ex-secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Estela Aranha. Se o Twitter for suspenso, isso vai corroborar a própria narrativa deles. Fazem isso para provocar uma reação mais forte, para escalar o debate e a tensão. É algo bem orquestrado. Em outros tempos, se enviava agentes da CIA e frotas da Marinha Americana para litorais de países do terceiro mundo. Hoje, se enviam memes no Telegram e threads no Twitter. É certo que a regulamentação das plataformas e redes sociais é um caso de segurança nacional, pois o que a direita chama de liberdade de expressão é, na verdade, abrir espaço para a destruição de todas as relações sociais que não sejam medidas pelo dinheiro, pela Bíblia e pela bala. Mas não basta a lei e um Xandão em cada fórum do Brasil para que o problema esteja resolvido. Fake news, fascismo e pânico moral não são hábitos que serão resolvidos apenas com o uso do tacape da lei, assim como foi com o uso do cinto de segurança no trânsito. O que temos agora parte do problema da soberania nacional e chega ao problema do novo estágio do capitalismo global. O tecnofeudalismo não é um retorno do rei e aos tempos em que mulheres da Aquitânia francesa tinham 20 filhos, 3 dentes e morriam de diarreia antes dos 35 anos de idade. É apenas mais um capítulo do capitalismo que, segundo Fernand Braudel, tem uma capacidade de adaptação quase infinita. Por isso tudo, que fique claro que Elon Musk não é apenas um gringo simpatizante do Bolsonaro ou um dos príncipes da Internacional fascista. Suas provocações contra Xandão e Lula se inserem em uma guerra que vai além do mito e dos seus similares na Europa e nos Estados Unidos. Com Elon Musk peitando o STF e a lei brasileira, o Brasil acabou de entrar na verdadeira guerra do fim do mundo, que começou quando você escutou pela primeira vez em seu escritório aquele barulhinho de conexão de escada nos idos dos anos 90. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, assine nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que as provocações do Elon Musk são apenas fanfarronice, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.